Olá, a paz do Senhor a todos. Estou aqui no canal Semeando Vida, juntamente com meus irmãos que vieram aqui para fazer um registro do meu testemunho de vida. Amém? E eu louvo a Deus por esse canal, louvo a Deus pela vida dos irmãos e eu quero contar a minha história até aqui, até então. Nasci num lar católico, minha mãe era católica, uma católica de fé, uma católica bem, como é que eu posso dizer, bem firme na sua devoção. No começo da minha vida, por ela ser católica, a gente foi criado no catolicismo, eu tinha uma intenção de ser padre, talvez já era uma vocação para o sacerdócio, para o pastorado, que é o que eu exerço hoje. Mas, por conta de algumas coisas a respeito de ser padre, por exemplo, não casar, não continuei naquele propósito. Fui até, visitei o seminário e tudo. Bom, saí daquela conduta de religião. E na escola, até a 4ª série, eu era uma pessoa excelente. Depois da 4ª série, eu me tornei assim uma pessoa muito bagunceira, muito trazia muita dor de cabeça, para minha mãe. Minha mãe passou alguns momentos meio chatos por conta da minha personalidade. Bom, aos mais ou menos 13 anos, eu entrei em uma igreja dita evangélica. Hoje, por muitos, é considerado seita essa igreja. O nome da igreja é Sinos de Belém, Missão das Primícias. Missionário Josias. Não estou aqui só estou aqui contando a história como de fato aconteceu. Essa igreja, ela traz como uma doutrina, pelo menos trazia como uma doutrina, Apocalipse, se baseava para essa doutrina, Apocalipse 13, onde fala dos 144 mil, nas palavras ditas na Bíblia, que não se contaminaram com mulheres. Então, esse líder, o missionário Josias, ele colocava que a igreja era uma igreja que servia a Deus 100% por conta do celibato. O celibato existia, entre aspas, tanto para o masculino quanto para o feminino. Os homens eram chamados de mensageiros e as mulheres de reverendas e não se casavam. Porém, a conduta interna era totalmente diferente. Era totalmente diferente daquilo que era pregado. Ou seja, ele induzia os homens ao homossexualismo e as mulheres ao lesbianismo. E aquilo, quando eu descobri aquilo, porque eu estava lá realmente de bom grado, eu estava lá conhecendo o Evangelho, porque era pregado o Evangelho, a gente lia a Bíblia, a gente buscava conhecimento na Bíblia, e foi graças a buscar esse conhecimento que o Senhor me mostrou que estava tudo errado aquilo lá. E eu saí, um certo tempo, tomei coragem e falei, não vou ficar num lugar desse. Só que aí a minha mente de adolescente ficou conturbada, e eu não queria mais saber de igreja nenhuma, não queria mais saber. Eu achava que uma igreja podia acontecer milagre, podia acontecer cura, claro, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas que não tinha seriedade dentro das igrejas. Então por conta dessa igreja, olhando para o homem, olhando para o ser humano, eu me decepcionei de forma geral com as igrejas e não queria mais saber de igreja. E isso foi minha ruína, porque talvez não, com certeza, se eu tivesse buscado um outro lugar, porque graças a Deus existem lugares onde o Evangelho realmente é pregado, onde as pessoas
são fiéis, né, na sua fé, na sua palavra, na palavra de Deus, no andar com Cristo. Porém, na minha mentalidade de criança, ainda de adolescente, ainda conhecendo o mundo, né, começando a ir para cinema e vendo algumas situações de festinhas, né, e tal. Então eu preferi ir para o mundo. Eu achei que estar no mundo e estar numa igreja, às vezes era até melhor estar no mundo, porque se fosse para ficar numa igreja, para ficar daquela forma, né, fazendo tudo errado, como queriam que a gente ficasse, né, como queria que a gente fizesse, então era melhor o mundo. Só que a Bíblia fala que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E como eu não fui para outra igreja, não busquei a Deus mais, eu me enfiei no mundo, né? Com toda a força, né? E no mundo eu comecei a beber, né? Ir para as baladas, comecei a usar depois maconha, né? E depois cocaína. E com o tempo também eu conheci o crack, que foi o meu fundo de poço, né? Foi a minha destruição. A minha mãe sempre na fé dela, buscando, né, pela minha vida, orando a Deus pela minha vida, pedindo a Deus misericórdia, né, pela minha vida, mas eu estava cada vez mais no fundo do poço, cada vez mais afundado no mar de lama, né? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, então eu estava realmente cada vez mais lá no fundo dos abismos. Eu tinha uma profissão, eu me profissionalizei em 93, porque eu era metalúrgico, né? E depois fui para o ramo de marmoraria, mas eu não conseguia exercer porque as drogas e o álcool não deixavam. Aos 18 anos, eu me envolvi com uma pessoa do espiritismo, né? E ali a minha vida também, ao invés de melhorar, porque geralmente quando a gente encontra uma pessoa que nos ama, né? Que realmente quer o nosso bem, essa pessoa luta e às vezes até a pessoa consegue mudar, né? Mas ali era ao contrário, né? Ali a minha vida ficou pior, porque ela também era uma pessoa muito dada ao mundo, né? Era uma pessoa dada ao espiritismo, né? A mãe dela era mãe, né, de centro espírita, como é chamado, né? Mãe de santo, né? Como eles dizem, né, que é. E eu não sei como um não matou o outro, porque nós tivemos momentos terríveis. Teve um momento que, porque assim, né, ela era muito agressiva e ela vinha para cima de mim e eu só me defendia, mas chegou um momento que eu também comecei a atacar. E aí ficou aquele vício de ela parece que não conseguia ficar sem apanhar e eu não conseguia ficar sem bater. Eu não falo isso com orgulho, pelo contrário, né, falo isso com muita tristeza, mas era assim que nós vivíamos, né? E aí uma hora estávamos juntos, outra hora estávamos separados, e era uma vida totalmente destruída, né? Uma vida totalmente infeliz, né? E um dia, depois de eu bater nela, né, por conta de uma briga que nós tivemos, uma discussão, e eu acabei agredindo ela, eu acordei com ela com uma faca em cima de mim, né? E depois disso ela não agiu, né, com aquela faca, mas depois tentou tacar fogo na casa e foi algo terrível. Então era assim, era uma vida totalmente destruída, com uma criança, né, nesse meio, um filho que nasceu dessa união, sempre nessas circunstâncias, nessa situação terrível, né? E no mundo eu adquiri um talento,
Quer dizer, na escola eu já tinha esse talento, que é um talento de fazer rimas, né, de poesias, né. Eu descobri na escola, um dia a professora pediu uma poesia e eu fiz a poesia. E ela perguntou de onde que eu tinha tirado a poesia. Eu falei, eu criei a poesia. Ela não acredita, porque eu era muito bagunceiro, então não dava para acreditar que saiu de mim aquela poesia. Mas eu falei, se a senhora não acredita, procura. Se a senhora achar em outro lugar, então não fui eu que fiz. E ali eu descobri que eu tinha essa facilidade, né, de compor versos, né, rimas. E com o tempo eu conheci o rap também, que era onde eu conseguia encaixar aquelas rimas. E eu comecei a fazer música através do rap, né? Comecei a compor e a cantar, né, através do rap. E era assim, quando eu subia no palco, né, geralmente as pessoas me ovacionavam, gostavam, né, era legal. Mas quando eu descia do palco era só destruição, era só bebida, prostituição, né, ou junto com a mulher, geralmente brigando, né, dificilmente com os momentos bons. Então, era uma vida totalmente destruída, apesar do talento, apesar do sucesso, né, vamos dizer assim, do sucesso com a música, né. Bom, fui caminhando nessa vida até um certo tempo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos. Ou seja, praticamente de 8 a 9 anos nessa vida de destruição, sem querer ir para a igreja. Por mais que ainda lá no fundo eu tinha algo, né, do Senhor na minha vida, né, aquela coisa, às vezes mesmo estando no mundo eu falava de Jesus, né. Teve uma situação interessante, certa feita, uma reunião que eu fazia parte de um grupo da Leandro de Itaquera, e eles iam fazer um trabalho na Leandro de Itaquera, um trabalho social, uma coisa assim. E para que o trabalho desse certo, eles iam fazer uma espécie de um trabalho, né, espiritual para entidades. E eu lembro que, né, eles fizeram uma reunião e a gente bebendo cerveja, e eles falando das entidades, e eu comecei a falar, isso daí não resolve nada, é só Jesus, só Jesus. Aí teve uma pessoa lá, uma moça, que ela ficou brava. Ela falou, você é crente, está fazendo o que aqui? Eu falei, brinquei com ela, ainda não chegou a minha hora. Então, quer dizer, no fundo, né, a gente ainda levava aquela pequena, mesmo que fosse pouquinho, mas o temor e a certeza de que é só Jesus, né? E Jesus é só Ele. O resto não tem relevância diante de Jesus. Pode até ter uma relevância, porque no mundo espiritual os espíritos têm o seu certo poder, têm a sua, mas diante de Jesus eles não podem nada, porque Jesus é o maior de todos, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu seguia naquela situação, até que um dia eu tive um encontro com Deus verdadeiro. Comecei a ter um encontro com Deus verdadeiro. E através da oração da minha mãe, porque eu tenho que registrar, minha mãe, mesmo ela não sendo evangélica, ela tinha uma comunhão com Deus. Ela era uma pessoa de fé. E ela vivia pedindo a Deus pela minha vida. Ela conta depois, né, que eu me converti, a gente conversando, ela conta que um dia Deus falou para ela, porque eu e meu irmão éramos dessa vida. Eu tenho só um irmão e 5 irmãs. E eu e meu irmão éramos os noias, como dizem, da vila. Nós brigávamos às vezes por causa de droga. Nós tínhamos também
uma convivência muito ruim por conta das drogas e às vezes estávamos juntos por conta das drogas. E minha mãe conta que um dia Deus falou para ela: me agradeça pelos seus filhos. E ela falou: mas como é que eu vou agradecer por duas peças dessa? E Deus falou: agradeça a mim pelos seus filhos. E ela começou na fé a agradecer a Deus pelos filhos dela. Começou a agradecer a Deus pelos filhos dela. Ainda que os filhos dela não tivessem nada, humanamente falando, que pudesse agradecer por eles. Mas a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê. Aleluia. Deus é bom. E um dia, de tanto minha mãe agradecer pelos filhos dela, na fé de que eles poderiam mudar e trazerem alegria para ela, e trazerem novidade de vida, na vida deles para ela, eu ouvi uma voz dentro do bar, quando eu estava tomando um bombeirinho. Eu lembro como se fosse hoje. Bombeirinho é pinga misturado com groselha. E eu estava ali tomando aquele bombeirinho. Quando eu ouvi a voz do Senhor falar no meu coração, eu não ouvia a voz audível. Aliás, eu nunca ouvi a voz audível do Senhor, mas o Senhor fala comigo no meu espírito. E a primeira vez que eu ouvi essa voz foi dentro de um bar. E a voz dizia assim: o que é que você ganhou cantando para o mundo? Você não ganhou nada, você está acabado. Vem cantar para mim que você vai ver o que eu faço na sua vida. Eu confesso que a princípio eu achei que era o bombeirinho, né? Porque eu achei que eu estava ouvindo coisa, né? Assim, a minha mente estava muito, né? Estava indo longe demais, alguma coisa assim. Mas Deus é o Deus que fala e que confirma o que fala. A dúvida não é do Senhor. Então o Senhor não deixa dúvida na nossa mente. Um dia eu estava em casa e mais uma vez a participação da minha mãe. Ela chegou da igreja, que ela fazia parte, e ela chegou muito animada. E eu estava assistindo televisão nesse dia. Eu não lembro se eu tinha usado alguma droga, se eu tinha bebido, mas eu acredito que não. Até então, naquela hora, não. E ela chega e ela começa a falar: eu assisti um filme muito bonito. E nesse filme, o rapaz, ele abandonava tudo para servir a Deus. Ele deixava tudo para servir a Deus. E foi muito lindo o filme. E do nada, minha mãe aponta o dedo na minha cara e fala assim: e você vê bem o que Deus quer de você com esse dom que Ele te deu. Glória a Deus, aleluia. E aí eu não tive como não lembrar do bar, porque no bar o Senhor me chamou para cantar para Ele. E agora Ele estava usando a minha mãe para dizer: o que você vai fazer com esse dom? E aí? É como se Deus falasse: eu já te chamei, você vai ficar gastando esse talento no mundo, sendo que eu quero usar o seu talento. E aí eu falei para minha mãe, se for da vontade dele, vai ser. E minha mãe não entendeu nada, porque geralmente quando falava de Deus eu ficava bravo, né? Eu não queria saber de igreja, não queria saber de Deus. Mas eu falei para ela depois e ela entendeu. Eu não sabia que Deus vinha falando com ela no caminho e ela também não sabia que Deus já tinha falado comigo dentro do bar. E aí quando eu falei para ela que Deus tinha falado comigo dentro do bar, ela entendeu o porquê da minha reação e da minha calma. Amém. Ainda tive uma certa resistência, né? Ainda fiquei ali me acabando mais um pouquinho no mundo, infelizmente, porque há uma resistência, não é fácil. Talvez você vai ouvir esse vídeo, você talvez está na mesma situação aí, Deus tem te chamado, você sabe que o lugar é com o Senhor, o melhor lugar é com o Senhor, o melhor lugar é estar na casa do Senhor, e de repente você está sem força para ir voltar para a casa do Senhor. Quero te dizer com esse vídeo, busque o Senhor e tome uma atitude,
porque o Senhor, Ele te dá a condição de vencer esse peso, essa amarração que às vezes não nos deixa voltar para a casa do Senhor. Muitas vezes por conta daquilo que nós passamos dentro da igreja, das decepções, das humilhações, às vezes, ou do engano, porque talvez olhamos para o homem, né? E nós temos que ter como alvo a Cristo. Cristo nunca nos engana, Cristo nunca nos decepciona. E aí, depois de um pouco de resistência ainda, eu tive um pesadelo. E no pesadelo, 2 mãos saíam debaixo da cama e tentavam me sufocar, estrangular pelo pescoço. E eu tentava gritar minha mãe, chamar minha mãe, não conseguia chamar minha mãe no sonho. Eu acordei assustado. E aí, aquela voz, de novo, falou para mim, vai para Renascer. A Renascer é a igreja Renascer em Cristo. E Deus me direcionou para aquela igreja. E eu acordei assustado e levantei, assim, meio atordoado, com aquela voz falando, vai para Renascer. E eu fui até o portão da minha casa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, eu não sabia direito ainda o que eu estava fazendo. É como se eu tivesse que ir para aquela igreja naquela hora. Mas não tinha, era de manhã, tinha acabado de acordar. Mas eu fui até o portão. E meu primo, que não é crente, infelizmente até hoje, vivo chamando ele e falo para ele que eu estou na igreja, porque Deus usou a vida dele também. Ele vinha descendo, não era crente, não é até hoje. Mas eu lembro que ele vinha descendo a rua e quando ele chegou perto do portão, eu falei, Cláudio, eu tenho que ir para Renascer. O que o Cláudio poderia fazer? O Cláudio não era crente. Mas o Cláudio olhou para mim e falou assim, Ivo, eu estava esses dias lá no Parque do Carmo e essa igreja estava fazendo um evento lá. E essa igreja me deu um panfleto. E eu guardei esse panfleto, está lá em casa. Você quer? E eu falei, eu quero, Cláudio. Eu não entendi o que eu fui fazer lá no portão, mas Deus sabia que eu ia encontrar o Cláudio. E que o Cláudio já estava com aquele panfleto, porque Deus trabalha de forma sobrenatural. Não tem muita explicação, às vezes, a forma que Deus trabalha. Às vezes a gente fica esperando o trabalhar de Deus do nosso jeito, mas não espere do seu jeito, porque o nosso jeito é um jeito tão pequeno diante do jeito de Deus. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano. E eu lembro que eu peguei aquele panfleto e aquele panfleto foi como uma tábua de salvação para a minha vida. Glória a Deus. Eu entrei dentro de casa já disposto a encontrar a rádio, porque no panfleto tinha uma rádio evangélica, uma rádio daquela igreja, já ali, a sintonia daquela rádio estava naquele papel. E eu entrei para dentro de casa e liguei o rádio. Deus fiel, aleluia. E minha mãe veio, Ivo, o que você está procurando com rádio? Essa casa não está de ouvir música, essa casa está de oração, está precisando de oração. Eu falei, mãe, a senhora não sabe o que eu estou procurando. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe ficou me olhando assim sem entender nada. E eu coloquei na rádio evangélica, que estava tocando louvor, que tocava louvor. E graças a Deus, eu não parei mais de ouvir louvor até hoje. Eu não parei de buscar o Senhor até hoje. Naquele dia, eu já comecei a mudar minha vida, Deus começou, eu não, né? Deus começou a mudar minha vida de uma forma maravilhosa. Eu estava desempregado, na mesma semana Deus mandou o emprego na minha casa. Uma pessoa estava procurando um serrador, porque era minha profissão de ofício em marmoraria, é serrador. E ele estava procurando uma pessoa com outro nome, um rapaz falou, olha, esse daí eu não conheço não, mas conheço um serrador ali embaixo, que é o Ivo. E ele foi lá e a partir daí eu comecei a trabalhar e eu nunca mais fiquei parado. Assim, né? Deus começou a me... Na quinta-feira, pela rádio, eu ouvi no culto,
na hora do apelo, dentro do meu quarto, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso. No sábado eu já tinha um dinheiro, tinha R$30. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha R$30 para ir para o culto. R$10 para a condução, e R$10 eu tirei de oferta, e R$10 eu fiz outras coisas, mas eu já tinha o dinheiro da condução e tinha o dinheiro da oferta. Para mim sempre foi fundamental ofertar ao Senhor. E aí eu fui para o culto, e lá no culto era praticamente um culto para mim, porque não tinha muita gente nesse local. Eu comecei a congregar na Industrial, tinha um grupo lá, que se dizia um grupo de rap também, tocando. E aí uma irmã começou a pregar, a irmã Ângela começou a pregar, e ela fez o apelo, e ela falou, quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus? E aí só tinha eu para aceitar Jesus, pelo que eu percebia lá, mas eu falava, eu não vim aceitar. Eu falava dentro de mim, eu falava, eu não vim aceitar, eu vim confirmar a minha entrega. E ela falou, quem quer aceitar, teve uma hora que ela falou assim, quem quer confirmar a sua entrega? Aí eu falei, agora falou comigo, aleluia. E ali eu entreguei a minha vida, confirmei a minha entrega para o Senhor. E eu tenho certeza que Deus é um Deus estratégico. A Renascer, na época, 95, era a única igreja que tinha espaço para o rap. Hoje você vê muitas igrejas, né? Que hoje eu canto em assembleia, eu canto em batista. Aliás, quando eu estava na Renascer mesmo, já canto, mas o espaço para abrir, para começar, tinha que ser na Renascer. E lá eu fiquei e montei um grupo, depois comecei a cantar solo. E depois de um tempo Deus me direcionou, saí, fui para a igreja Semente da Multiplicação, que era de um pastor, de um pastor que também era da Renascer. E lá eu conheci a minha esposa. Lá eu conheci minha esposa é outro testemunho, né, de Deus, porque ela ficou viúva, né? É interessante, nós congregamos junto na mesma igreja, na Renascer, mas não nos conhecemos. E depois fomos congregar juntos, praticamente no mesmo tempo, na Semente da Multiplicação. Porém, ela era casada e eu também quase não havia. E ela ficou viúva. Infelizmente, o esposo morreu num acidente, né? Digo infelizmente porque é um trauma, né? Para uma esposa, né? Com filhos pequenos. Ela tinha um filho de 7 anos, outro de 2 anos. E começou um trabalho de Deus a partir daí. Olha como Deus é tremendo. Uma irmã começou a ir orar com ela lá na casa dela, né, para suprir aquela perda, né, em oração, buscar força em Deus, né. E um dia essa irmã, ela falou para ela assim, por que você não convida mais pessoas? Ela pensou, vou convidar, mas acho que não vem ninguém. Ela convidou umas 10 pessoas. As 10 foram para a reunião. E aí começou um trabalho lá no Jardim Sapopemba. Através da morte, Deus trouxe vida. E eu fui para lá para ajudar essa obra. E nós começamos a fazer campanha nos lares. Eu e ela, a gente não tinha nada a ver, mas a gente ia como servos de Deus. E Deus uniu para a glória do Senhor. Depois de um tempo, eu fui pastor da igreja do Sapopemba, fui ungido pastor ali na Semente da Multiplicação, e eu e ela estamos casados há 23 anos, para a glória do Senhor. E meus filhos estão lá, né? Tivemos mais um, ela tinha 2, tivemos mais um. Então eu tenho o Diogo é do primeiro casamento, do primeiro relacionamento que eu falei, né, que era um relacionamento terrível, não vive comigo, mas é meu filho também. Mas tem o Léo, que era desse casamento dela com o finado, e o Marquinho e o Pedro Ivo, que é o meu filho, graças a Deus. O tempo andou e nós acabamos indo para a Igreja Brasil para Cristo, aonde estamos há 11 anos, na Brasil para Cristo. Aqui do Jardim Imperador, Igreja Brasil para Cristo, Jardim Imperador. Na época que nós viemos, nós estávamos passando um processo no casamento, a vida financeira não estava muito legal,
E Deus tratou conosco, porque Ele tinha um propósito conosco na Brasil para Cristo. E para a glória do Senhor, nós estamos lá 11 anos, e esse ano, né, porque a Brasil para Cristo tem um sistema, né, no Imperador sempre fui pastor, me receberam como pastor, né, sempre me honraram como pastor, porém pela convenção eu não era reconhecido, faltavam algumas coisas, né, teologia, né, e algumas coisas. E o pastor também tem a confiança de poder me apresentar, né. Para a honra e glória do Senhor Jesus, esse ano foi a minha apresentação como pastor da Igreja Brasil para Cristo, pela Convenção Nacional, né, e pela Convenção Estadual, né, de São Paulo. E foi algo tremendo, foi um renovo maravilhoso, porque eu senti a presença de Deus tão forte. Não é que estavam me reconsagrando, mas estavam colocando sobre mim um óleo da aliança com o ministério. E para a glória de Deus foi algo maravilhoso, e eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado experiências maravilhosas com Deus. Dia desses Deus falou comigo, meu filho estava afastado, Leonardo, eu batizei ele. Ainda tenho 2 lá que a gente está lutando, né? Não estão no caminho totalmente errado, mas precisam estar com Jesus. E esse meu filho Leonardo, que eu tinha batizado, ele estava morando em Cafelândia. E Deus falou para mim, vai lá e leva eles na obra do Brasil para Cristo que tem lá em Cafelândia. O Espírito me mandou de uma maneira assim que eu não programei viagem, mas eu tive que ir, tive que viajar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meu filho voltou para a igreja, está nos caminhos do Senhor. Esse é o último fato importante dentro da o meu reconhecimento. E o meu filho está de novo no ministério, e a minha nora que vai se batizar no dia 13. E eu quero dizer para você, é fácil? Não, não é fácil. O caminho do Senhor é porta estreita, é caminho difícil, mas é um caminho valoroso, é um caminho que vale a pena. E eu oro a Deus todos os dias, porque hoje eu não olho para o homem. Nessa caminhada que já vai para 30 anos, né? Em 2025 vai para 30 anos. Eu já tive muitas decepções também, não se compara à primeira de quando eu era pequeno, mas já tive muitas decepções. Porém, eu oro por essas pessoas, porque o ser humano é falho, o ser humano é limitado. Mas hoje eu olho para Cristo, para eu poder seguir, para eu poder ir em frente, porque eu sei que eu mesmo, por ser humano, também posso decepcionar. Então eu oro para Deus ter misericórdia da minha vida e me dar condições de não olhar para trás e não me deixar levar pela circunstância e nunca deixar eu esquecer da onde Ele me tirou. Porque hoje eu tenho vida em abundância. Hoje eu tenho uma empresa. Eu digo sempre, não é minha, é do Senhor. Ele me deu para cuidar, mas para quem não tinha emprego, na época que Deus chamou, que estava lá com 67 quilos, afundado no crack. Crack é terrível. Hoje diz que tem uma tal de K9 que é pior, mas na verdade nenhuma é maior do que Deus. Deus pode todas as coisas. E o Senhor me tirou do crack, da cocaína, da maconha. E o Senhor fez de mim um pai de família, um pastor, um empresário. E eu louvo a Deus porque tudo é para a honra e glória dele. Esses dias mesmo eu estava pregando na igreja, eu falei, se eu me exaltar em mim mesmo, é uma ignorância muito grande, é uma estupidez muito grande, porque eu sei que eu só estou onde estou e vou chegar onde for, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida, porque Deus ouviu as orações da minha mãe, porque Deus me resgatou daquele fundo de poço, e hoje tudo o que acontece na minha vida é para a honra e glória do nome dele. Agora, o mais importante é que eu sei que um dia, como todos, eu não vou estar mais aqui. Mas o mais importante é que se eu estiver firme no Senhor, eu vou estar com Ele na glória. Aleluia. E é isso, pessoal. Esse é meu testemunho como servo de Deus.
né? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer o canal Semeando Vida, que Deus abençoe vocês. Nosso contato, a gente tem tanto para pregação como para testemunho, para levar o nosso ministério evangelístico também, que a gente ainda continua. Eu acho interessante que um dia nós fazemos programa de rádio. E uma irmã falou assim: pastor, você é uma benção, mas Deus ainda vai te libertar do rap. Deus não vai me libertar do rap, porque eu uso o rap para o Senhor. Amém? Então, se vocês quiserem nos convidar, né, quiserem ouvir de perto esse testemunho, que a gente vai levar uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Nosso telefone é 11 954 246 701 ou o 11 99000 4819. Vai ser uma honra estar indo até vocês para levar uma palavra e para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe. Mais uma vez agradecendo aí ao canal. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Obrigado Amém. pela oportunidade. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.